graça e paz sobre a tua vida. Precisamos compreender a nossa missão. Temos que entender a nossa vocação. Precisamos entender o propósito das nossas vidas. Para não pensarmos e não agirmos como religiosos. Para não vivermos neste mundo achando que Deus se agrada do que fazemos e, na realidade, o que nós estamos fazendo são ações e pensamentos de homens. Qual o propósito da vinda de Cristo? Por que Ele se revelou ao mundo? Por que o Deus invisível se fez visível através de seu Filho Jesus Cristo? Para fazer conhecido esse Deus. Jesus veio com o propósito de revelar o Pai, mostrar o Pai, revelar o Pai ao mundo, mostrar a sua salvação. Trazer o entendimento e o discernimento aos homens. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender que, assim como Cristo, esse é o propósito das nossas vidas. Antes de mais nada, nós precisamos compreender que nós fomos salvos, reconciliados com Deus por meio da graça, dessa graça maravilhosa, através da fé em Cristo Jesus, não simplesmente para sermos salvos. Não é uma questão só de ser salvo. Essa é a questão que precisamos entender. Deus não está preocupado simplesmente em nos salvar. Ele quer que entendamos, compreendamos a sua vontade. Ele deseja que nós partilhemos da sua vida de maneira plena, total. Por isso, viver o reino de Deus, viver a vontade de Deus, nós precisamos ter alguns discernimentos. A questão é o que significa e por que precisamos ser imitadores de Deus? Qual a essência do entendimento que temos que ter disso? Estamos aqui para fazer discípulos? Sim, a gente faz, é uma das nossas missões. Estamos aqui para revelar Deus? Sim, estamos aqui para revelar Deus. O propósito das nossas vidas, antes de mais nada, é entendermos que, e nós precisamos compreender isso, que fomos feitos nova criatura. Fomos criados à semelhança do Pai. Não éramos muito pelo contrário, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos condenados, mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia tão grande, se oferta o próprio Filho para que pudéssemos ter a reconciliação com Ele. E nós precisamos entender isso. E quando nos submetemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, somos feitos novas criaturas. Agora, a semelhança de Deus, do nosso Pai. Para vivermos neste mundo como Ele. Essa é a questão. A obra de Cristo, o propósito da vinda de Cristo foi para revelar esse Deus ao mundo. Esse Deus invisível, que só se falava acerca dele e do seu poder. Mas não compreendíamos a sua essência. E Jesus veio revelar isso. Por isso que Cristo é a expressão viva da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E ele veio para ajuntar os filhos de Deus, retirá-lo das trevas, do domínio das trevas, trazendo a luz, trazendo entendimento, trazendo discernimento. Essa é a sua missão. E nós precisamos entender antes de mais nada isso. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, para o revelarmos ao mundo. Mostrar a sua graça infinita, sermos expressão dessa graça, desse amor. Ele nos juntou numa família. Ele nos fez membros da família de Deus. Para vivermos essa vontade, esse querer, esse propósito. Por isso que a gente precisa entender que, tendo sido salvos, tendo sido reconciliados com Deus, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Por isso precisamos santificar o procedimento. Isso envolve o quê?
em rejeitarmos as paixões, os desejos naturais. O andar segundo o pensamento deste mundo para vivermos agora segundo aquilo que seja o pensamento de Deus, segundo a vontade de Deus. Isso que a gente precisa entender. Não se trata de andar neste mundo como antes vivíamos, mas agora segundo um novo entendimento. Entendimento que fomos libertos da maneira de pensar deste mundo, que já não somos mais escravos do pensamento deste mundo, mas que podemos viver como Deus, andando diante das pessoas como Deus. Então o propósito é aquilo que está expresso na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como filhos, este é o propósito das nossas vidas. Revelar o reino de Deus, materializar o reino de Deus neste mundo, torná-lo visível, porque ele está em nós. Porque temos da natureza de Deus, temos da vida de Deus, fomos santificados para vivermos segundo a vontade de Deus. Por isso nós precisamos desenvolver a salvação, precisamos caminhar rumo à santificação, à plenitude da expressão de Cristo, ou seja, da obra que ele realizou em nós, para que o mundo possa conhecer a Deus. Esse é o propósito das nossas vidas. Revelar Deus ao mundo. Enquanto estamos caminhando nessa jornada de amadurecimento, de crescimento, por isso que nós precisamos manifestar o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito fala de quê? Fala de mansidão, fala de longanimidade, fala de paciência, fala de amabilidade. Pois são essas as expressões, as ações e as reações que devemos manifestar no mundo. Pedro, escrevendo, fala que nós que somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, que fomos tirados das trevas para quê? Para proclamar as virtudes de Deus. Virtudes de Deus fala de quê? Fala de misericórdia, fala de graça, fala de amor. E nós temos que entender que, agindo assim, nós estamos revelando Deus ao mundo. Por isso, nós não nos preocupamos com o que está acontecendo, com o que ocorre conosco, ou com as pessoas à nossa volta, no sentido de que podem estar passando por dificuldade, porque a gente entende que é todo um processo. E a gente precisa entender que tudo que ocorre nas nossas vidas é um processo. Processo para nos conduzir à maturidade, para entendermos a soberania de Deus, a sua vontade se realizando e se concretizando, conduzindo as pessoas ao conhecimento. E nós somos conduzidos ao conhecimento do Pai. Porque é nisso que está a vida eterna, em conhecer o Pai. Precisamos lembrar das palavras do Senhor, e para lembrar das palavras do Senhor precisamos ler, precisamos conhecer, precisamos ouvir o que a palavra fala acerca de Deus, acerca do Filho, acerca do Pai. Porque precisamos conhecer o Pai, para que assim a gente possa revelá-lo ao mundo, revelar a sua glória, manifestar as suas virtudes. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos como um farol neste mundo, para revelarmos, mostrarmos o caminho para o Pai. Por isso ele nos inseriu na igreja. O propósito da igreja é para que revelemos Ele ao mundo, sendo uns com os outros, revelemos Ele ao mundo. E fazendo isso, a gente possa cumprir aquilo que Jesus disse para Pedro, chamando-o para o ministério, chamando-o para o reino de Deus, sermos pescadores de pessoas, retirarmos as pessoas das trevas, trazendo-as para a luz. Esse é o propósito das nossas vidas. Ele fala isso lá em Lucas 5, no verso 10, que de agora em diante, ele seria o quê? Pescador de gente. E nós temos que entender que, para sermos pescadores de gente, nós precisamos mostrar algo diferente. Não se trata de uma questão de revelar poder. Podemos até nessa jornada manifestar o poder de Deus. Mas precisamos entender que a questão não é o poder de Deus. E nem é usar o poder de Deus em nosso benefício. Precisamos entender que nós temos tudo o que precisamos, recebemos tudo o que precisamos.
Mas temos sim que revelar Deus ao mundo, manifestar da sua justiça, manifestar da sua graça. Precisamos entender isso como propósito das nossas vidas, revelar Deus ao mundo, pescando as pessoas, trazendo-as para a luz, trazendo-as para o reino e ensinando-as sobre a vontade de Deus. Fazendo discípulos, ensinando todas as coisas que aprendemos. Por isso precisamos conhecer para poder ensinar, para poder ser modelo, para ser modelo que transmita o entendimento e o conhecimento de Deus. Falando com autoridade, falando com o conhecimento do Pai, com o conhecimento do Filho, com o entendimento dessa vontade. Para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Temos que entender isso. Essa é a nossa jornada, esse é o propósito das nossas vidas, revelar o Pai. Por isso, diante de um ano que começa, aonde temos que replanejar e repensar muitas coisas, é um momento de sentarmos e entendermos. Por que estamos aqui? Qual é o nosso compromisso com Deus? Qual é o compromisso com o seu reino? Qual o compromisso com sua vontade? Queremos a vontade do Pai? Queremos conhecer essa vontade e aprofundarmos nessa vontade, nos entregarmos a essa vontade e sermos expressão dessa vontade no mundo, no meio onde vivemos, com as pessoas com quem convivemos, no trabalho, na escola, na família. Nós precisamos aprender isso. Precisamos entender isso e nos comprometermos com Deus, para vivermos a sua vontade, iniciar um processo de querer conhecer essa vontade, de nos empenharmos e perseverarmos nesse conhecimento, nesse desejo de nos entregar e de nos submeter. Mesmo que o nosso desejo ou o nosso querer seja fazer outra coisa. Precisamos entender que temos que nos submeter à vontade do Pai, assim como Cristo fez, dando-nos um modelo, dando-nos exemplo, porque Ele tem o melhor para nós. Não só para vivermos dentro dessa vontade, dentro desse querer, mas para sermos expressão neste mundo e a manifestação do Deus invisível. A expressão visível do Deus invisível diante das pessoas. Que a gente possa entender que esse é o nosso papel. Revelar o reino de Deus. Fazer o reino de Deus conhecido e trazer as pessoas para viver a vontade de Deus. Mas nós precisamos viver essa vontade. Precisamos nos comprometer com essa vontade e andar neste mundo como filhos de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e nos submetermos. O reino de Deus não trata de outra coisa, mas de revelarmos Deus ao mundo. E temos a certeza que o reino de Deus entre nós é para manifestarmos ao mundo. E só fazemos isso quando nós compreendemos a oferta do Pai, o amor do Filho, e que o nosso propósito é andar de modo digno para revelarmos o reino neste mundo. Santificando o procedimento, buscando o conhecimento, o entendimento do querer do Pai, nos empenhando, nos comprometendo com a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.